Boa noite. Boa noite, me chamo Adriana. Bem-vindo àqueles que já entraram, estão entrando. Tá aqui. Então, boa noite, me chamo Adriana, sou missionária aqui da comunidade católica Shalom. E todas as quartas-feiras, a maior parte das quartas-feiras, o Instituto Parresia está sempre com uma live aqui no Instagram. E todos os meses nós temos temas específicos, né? Nesse mês de outubro, né, por celebrarmos São João Paulo II, nós fizemos uma série de lives sobre São João Paulo II, né? E hoje nós estaremos falando sobre Karol Wojtyła, o artista que virou Papa. Pois é, você sabia que São João Paulo II também era um grande artista, ator, dramaturgo, enfim, que escrevia poemas, poesias. Você sabia disso? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Opa. É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Então, quem estará conosco hoje é Eduardo Martins. Para quem não conhece, Eduardo Martins, ele é jornalista, também pesquisador no campo da cultura, da antropologia, autor de livro também. Ele também é missionário da comunidade católica Shalom e atualmente ele serve como diretor da TV Shalom, né? Nosso canal no YouTube, no Com Shalom, temos uma série de programações, ele é diretor da TV Shalom, né? E ele estará conosco conversando sobre esse tema, esse Karol Wojtyła, um artista que virou Papa. E eu vou chamar ele agora para entrar aqui com a gente e conversar um pouco sobre esse tema, né? Se você gosta das artes, se você gosta de todo esse campo e quer saber um pouco mais sobre São João Paulo II, a importância que ele dava, né, às artes. Estou esperando aqui o Eduardo entrar para começar. Se você também tiver qualquer dúvida, pode deixar. Olá, Eduardo, boa noite. E aí, boa noite. Bem-vindo. Valeu, obrigado por estar aqui conosco essa noite, conversando, né? Ainda estamos celebrando São João Paulo II, né, de certa forma. E o Instituto Parresia, esse mês, se aprofundou bem, tentou aprofundar São João Paulo II. Tivemos um seminário online esse sábado. E a alegria estar aqui com você hoje, conversando um pouco mais sobre esse grande homem, esse grande santo e esse artista, por que não, né? Então, passar a palavra aí para você começar a introduzir aí o tema para a gente, falar um pouquinho. E se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aí para a gente vai tentando responder, pode colocar aí na interrogação se aparecer para você, e a gente vai tentando responder, tá bom? Tá com você a palavra, Eduardo. Então, boa noite todo mundo. Um prazer estar aqui, a gente conversar sobre essa figura, São João Paulo II, que é muito conhecido, né? Assim, uma figura polêmica também. Algumas pessoas não aprovavam suas posições políticas, as suas decisões pastorais. Outros gostam muito, né? Tem verdadeira admiração por tudo que ele fez. Muitos responsabilizou ele pela grande abertura da igreja à juventude, né? As Jornadas Mundiais da Juventude foi idealizada por ele. A dimensão da teologia do corpo, uma nova relação, uma nova forma de enxergar o corpo como um lugar sagrado, né? Com essa manifestação. Então é uma figura que não passa desapercebida de jeito nenhum nesse século, né? Impossível. No século anterior também foi fundamental em tudo. E é um papa que era um artista, né? Antes de tudo. Que é uma coisa que nem sempre ficou marcado na história assim, mas aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer mais de perto a sua vida conseguem perceber isso Eduardo, de forma acho muito que está nítida. cortando um pouquinho para mim. Passando. Tá cortando um pouco. Estão Não sei se ouvindo bem? cortou. Não sei se está na Wi-Fi ou, né?
Acho que Aqui eu cortou. tô no Wi-Fi. Pronto, melhorou agora. Tá dando certo? Sim. E essa figura que era um artista, né? Antes de tudo isso, de ter sido sacerdote, de ter sido papa, era um grande artista. É uma das primeiras experiências, já na sua infância, foi com a pessoa do Espírito Santo, através da vida do pai dele, né? O pai dele voltou aí a conexão. Sim, sim. Pronto. Acho que era a minha Então mesmo. teve contato com essa pessoa do Espírito Santo, né? Da Santíssima Trindade, geralmente Uhum. relacionada a essa parte criativa, né? Esse olhar que inova tudo, que dá movimento a todas as coisas, através da vida do pai dele. O pai dele Sim. deu um livrinho para ele de devoções do Espírito Santo. Desde cedo ele teve esse grande exemplo, vendo a vida de oração do pai durante as madrugadas e tudo. E Sim. desde muito cedo ele teve uma relação muito forte com as artes em geral, principalmente a parte da linguagem, né? A Uhum. literatura foi muito, muito presente, a Sim. dramaturgia, o teatro, então a poesia de uma forma muito intensa. Ele Sim. tinha uma relação muito próxima com isso. Acreditava que realmente viveria disso como artista. Esses eram os seus primeiros planos, era o que também se reconhecia entre os amigos dele, achava que ele tinha realmente essa veia. Atuou também como ator em várias peças, dirigiu peças, Sim. escreveu roteiros, né? Então, uma produção muito, muito grande, assim, muito relacionado também aos esportes e à ciência, né? Ele era um grande investigador, na verdade, da verdade, saber o que é a vida, né? Quem é Deus, quem é o homem, para onde ele tende. Então, todos esses campos de atuação dele artístico eram também campos de investigação sobre isso. Uhum. Bem cedo, né, depois de atuar muito forte no teatro, na literatura também, ele entrou numa sociedade de filologia lá na Polônia, e isso Uhum. também deu uma proximidade muito grande em relação a ele com a língua, né, polonesa. Essa área da filologia busca fazer o estudo dos registros históricos, né, da linguagem. Então você investiga todo o processo de construção de tudo. E aí Sim. ele tenta se tornar escritor mesmo, depois dessa paixão pelas letras, né? Pra... Uhum. Ele começa uma incursão muito, muito assim, intensa nesse mundo das letras. E o teatro, como um local também que essa letra se tornava viva, concreta, faz ele também se dedicar de forma muito forte nisso. E aí estoura a guerra, né? Ele estava na universidade na época, logo no primeiro ano, e é enviado para um campo de trabalho forçado. E no campo de trabalho já começam algumas pessoas a comentar sobre a sua vocação ao sacerdócio. Uhum. E já começa a ficar um pouco evidente essa missão dele, né? De zelo, de serviço e tudo. Já se padre, né? Uhum. Depois dessa experiência, ele conheceu um alfaiate, uma vez dentro na igreja, e que falou sobre essa investigação. Então ele descobre esse caminho de autodescoberta também, através dessa imagem que aparenta a ele. Uhum. E ele se reconhecia como artista mesmo, né? Como um poeta. Existe hoje muitos relatos do cardeal de Vichy,
que passou 40 anos com ele, né, foi um secretário pessoal, e ele conta nas suas memórias de convivência com São João Paulo II que de fato ele se reconhecia também como artista, né, como poeta. Ele falava sempre de um componente místico também na vida dele, essa ideia do mistério. É uma coisa muito interessante sobre essa parte do mistério, da investigação, é a dimensão da função poética da linguagem, né? Como um filólogo também, estudando esses registros da língua polonesa, para a filosofia antiga existia uma distinção muito clara das outras funções da linguagem, a dimensão poética. Se acreditava que a dimensão poética ela entrava quando a investigação formal topava o limite, não conseguia mais ir além sobre a investigação da verdade, e aí entrava um componente de mistério dentro da poesia. E a poesia era responsável por investigar essa verdade que a linguagem formal não conseguia. E dentro desse campo poético, depois você retornava para a verdade, para a linguagem formal, tendo já bebido dentro daquela fonte de mistério, né? E isso alimentava a realidade. Então a função poética ela é superior no campo de investigação do real e da verdade. E isso para ele era um verdadeiro instrumento, assim, né? Que ele não só se deleitava como artista, mas que ele usava como investigação. Vários documentos dele no seu pontificado tem citações de grandes poetas, poloneses principalmente, tinham uma consciência muito grande, né, da sua língua, como a gente falou, nessa relação. E ele fazia referência a isso como campo de investigação. E é engraçado, tem um conflito interessante, como artista, que ele transitava em vários campos do conhecimento diferentes, tem uma crítica sobre o trabalho dele intelectual, que os filósofos acham que ele é teólogo demais. E os teólogos acham ele muito filósofo. Porque ele estava sempre transitando nesses campos, né? Não interessava muito a epistemologia dos campos, mas interessava a investigação da verdade. E não Sim. interessava por onde fosse que ele fosse encontrar essa verdade. Inclusive em documentos assim pontifícios, seríssimos, e falando de teologia, de doutrina, ele cita poesia, né? Sim. Então, para ele, está no mesmo patamar de investigação, não é uma coisa menor. Então, é muito impressionante isso. E essa poesia, para ele, tinha essa fonte profunda, né, de investigação da verdade. Aí ele teve um contato também com o Jan Tiranovski, que foi um cara que apresentou para ele São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. E aí ele vai ter a tese de doutorado dele foi sobre a fé em São João da Cruz, né? E eram dois grandes santos de uma mística muito profunda, todos dois com grande domínio da linguagem, né, da expressão, e dois santos poetas, em que utilizaram a arte como campo de investigação, né? São João da Cruz mesmo, os seus poemas até hoje são estudados, não só no campo da literatura, mas também no campo da revelação teológica, que é aquela história que a gente falou, nessa função poética que consegue ir muito fundo na verdade. Então são poemas inspirados e que foram escritos verdadeiros tratados em cima dos seus significados, né, dos seus significantes, dos símbolos, e foram descobertas também realidades teológicas muito profundas. Esse documento dele da tese de doutorado há uma investigação profunda sobre a visão de fé em São João da Cruz, né? Fazendo distinção com outros teólogos e tudo. E é muito interessante porque você parte da poesia, né? É muito impressionante. Na comunidade a gente tem a oportunidade de conhecer algumas coisas, né? Santa Teresa d'Ávila também nosso baluarte aqui. E a gente acaba tendo contato um pouco com a poesia deles, a dimensão da noite escura, né? A dimensão dos castelos. Então,
você vê que tem uma imagem, uma construção literária muito forte, né? As Moradas do Castelo Interior de Santa Teresa, que é um banho de imagens literárias, né? De expressão, para poder explicar uma realidade mais alta, né? Mais complexa, uma realidade eterna. Então esses dois santos marcaram muito, né? A espiritualidade. São João Paulo II, não é por acaso também, né? São dois grandes poetas que lidaram com o mistério de uma forma muito profunda. Depois ele vive a experiência dolorosa da morte do seu pai, e com certeza essa figura do Espírito Santo também começa a ganhar papel não só efetivo, como já tinha antes, mas também afetivo muito forte, né? Estava ligado também à memória da vida de seu pai. E depois a gente tem um advento aí da invasão dos nazistas, né, do nazismo na Polônia, e ele se dedica ao teatro, né, ao teatro clandestino, funda dois grupos de teatro muito ativos, com o objetivo também de resgatar os jovens, né, vítimas da propaganda nazista na época, muito forte na Polônia. Também uma tentativa de integrar também a cultura nacional que vinha se perdendo, uma cultura cristã, né, que acreditava em Deus, estava sendo invadida ali. Então, vê-se que a relação dele com a arte não era uma relação de hobby somente, né, mas era de identidade muito profunda. Tanto que durante essas ocupações, esses grupos clandestinos alimentam, né, o imaginário de muitos jovens e resgatam muitos jovens nessa época. E aí ele respirando o teatro, respirando essa arte, com todos esses conflitos, ele se volta muito para Deus, né? Porque a investigação também não parava. Ele acreditava de forma muito clara que para o artista a produção da arte, a relação dele com a arte, também era um caminho de autoconhecimento muito profundo. E não tinha como você não se conhecer nesse processo, né? Não crescer, não evoluir, não descobrir também o que era a vontade de Deus. E à medida que ele entra nisso, começa também a vir à tona a sua missão, como vocação, né? Diante de Deus, diante da igreja. Ele se volta mais. E aí ele enfrenta um grande dilema, né? E mostra muito ele como um artista mesmo verdadeiro, autêntico, que é exatamente a dedicação à poesia, aos estudos de humanidades, ou o amor a Deus, né, o serviço. Durante esse tempo aí de dilema que ele vai vivendo, um santo polonês, Santo Albert Chmielowski, foi um grande modelo para ele. Foi um santo que viveu exatamente o mesmo conflito que ele vivia. Era um pintor muito reconhecido, tem dois quadros dele lindíssimos, né? Um se chama Et Homo e outro é A Visão de Santa Margarete. Pena que não dá para mostrar aqui, eu nem descobri como é que faz, se dá para gente mostrar. Depois vou aprender da próxima vez, para a gente ver que grande pintor esse santo era. E ele já tinha reconhecimento em vida, né? Não era um artista amador só. Tinha um reconhecimento mesmo profissional, poderia tranquilamente viver da sua arte, mas ficou com a dúvida entre se dedicar a essa arte, essa missão também que é grandiosa, não é menor, ou ajudar os pobres na Polônia. E aí ele decide por esta vocação junto aos pobres, abre mão disso. E esse exemplo e esse testemunho desse santo influencia muito, né? Karol Wojtyła, na época, que toma a decisão pelo seminário para estudar. Claro que contra a vontade de todos os seus amigos, ninguém achou boa essa ideia, porque via o potencial dele para a arte, né? Mas depois também foram entendendo que existia esse chamado, né? Mais profundo, assim. Então, durante esse tempo todo, ele também começa a trabalhar com jovens relacionado à arte, né? Dentro do seminário, a primeira paróquia que ele assume, ele funda também
Associação dos Jovens Católicos, montando peças de teatro, trabalhando com a literatura, trabalhando com as criações artísticas. Continua isso depois, tem um sucesso muito grande entre os jovens, né? A arte tinha um apelo muito forte. E até ele ia para Cracóvia, né? Assumindo paróquia lá, trabalhando com os estudantes, depois vira bispo lá e se dedica também a jovens, enfim. E como cardeal também vai trabalhar muito dentro dessa dimensão da liberdade religiosa, né? No Vaticano II ele colaborou dentro dessas áreas, e o papel da igreja no mundo moderno. E quando ele enxergava também esse papel da igreja no mundo moderno, a arte também se apresentava como uma via, né, para essa igreja nova, essa igreja que precisava estar presente, que precisava atualizar o mistério. Então, não era um adendo, né? Não era um adendo para ele. Ele acreditava que a arte era tão importante como era qualquer outra profissão, né? Ela era fundamental para o progresso. E essa arte deveria também iluminar os princípios éticos que deveriam guiar o homem, né? A arte tinha a missão para ele de tirar o homem do desespero da vida. É interessante que o primeiro documento dele, que é a Redemptor Hominis, falando sobre a redenção, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor do homem, a salvação, o anúncio da salvação, ele falava sobre o principal medo do homem, que era o medo daquilo que ele mesmo criou. A gente estava até conversando no podcast, a gente lá no Fazendo Barulho também, sobre a história de Frankenstein, né? Victor Frankenstein, que é um clássico da literatura hoje, né? Mary Shelley, e conta exatamente esse tipo de história, né? O homem que, usando a sua genialidade, toda a sua capacidade, ele não calcula as implicações morais do seu progresso, do seu crescimento, do seu consumo, e ele cria aquele ser formado de várias partes, de pessoas que ele admira, o cérebro do seu professor, o corpo de fulano, o rosto da mulher que ele amava, e ele cria esse ser que acaba se voltando contra ele, porque não tinha também as respostas necessárias sobre o sentido da sua vida. E é como se fosse criado um ser que não tivesse clareza suficiente de quem é, da sua missão, né, daquilo que deveria nortear a sua vida. E aí tem toda a história do romance, vale muito a pena. E o homem acaba vítima dessa criatura. Nessa encíclica, São João Paulo II deixa isso muito claro, de que o homem, com todo o seu gênio, com a sua capacidade criativa, a sua inteligência, não calculou a moralidade dos seus atos e ele se tornou vítima do que ele mesmo criou. Né? A tecnologia, que acabou matando também, nada contra, né? Todo o progresso é importante, mas ele precisa estar ancorado em valores que não passam, né? Para que o homem não se perca de si mesmo. Então é uma imagem muito interessante. E essa arte serviria ao homem para ele também conhecer-se a si próprio, saber quem ele é, saber de onde ele veio, saber para onde ele vai, né? Para onde ele tende, que é o amor, que é um sentido de vida muito mais profundo, né? Que é para além da vida dele mesmo. Então ele acreditava muito na arte como missão, e no artista ele achava que o homem no seu processo criativo como artista era a hora que ele se assemelhava mais a Deus, né? Criava tudo. Diferente de Deus, que cria do nada, o homem como artista cria a partir da criatura. Sim. E nisso ele também reflete Deus, né? Tem um conceito muito interessante da arte verdadeira do Tolstói. E o Tolstói dizia que ele usava um exemplo de uma pessoa que ia para uma exposição, tinha 200 quadros expostos no museu, e por algum motivo específico você se identificava com algum daqueles quadros.
e você não sabe muito bem o porquê, né? Talvez tecnicamente ele não seja mais bonito, não seja mais bem preparado, etc. Assim. Às vezes até feinho, mas de alguma forma você se identifica com aquilo que está ali. Segundo Tolstói, o que acontece num momento desse é que o seu eu profundo se encontra com o eu profundo daquele artista, quando ele é sincero na sua arte. E esse encontro desses dois eus profundos é exatamente a casa do Pai. É o lugar de onde todos nós viemos e para onde nós queremos retornar. Então a arte verdadeira, ela tem a força de nos levar de novo para a casa do Pai. Nos levar novamente para o lugar que a gente perdeu, né? Às vezes nós mesmos, a nossa identidade, sem saber o que nós somos. Então ele acreditava muito que a arte poderia salvar o homem desse desespero que ele criou para si mesmo, essa perda enorme, né? Muito marcante é o documento dele, que é a carta aos artistas, né? Diretamente direcionada aos artistas. Você vê como é afetuosa a carta, né? Ele se colocando mesmo, e parece que está falando para ele, assim, os seus amigos, os seus colegas de profissão, assim. E é muito interessante ver a delicadeza, né, de tudo. E ele cita Dostoiévski, né? A beleza salvará o mundo, do romance do idiota. E ele vai colocando essa responsabilidade dos artistas de resgatar o mundo, né? De anunciar o homem esse redentor que deu a vida por eles, e mostrar como a vida é grande, né? Como a vida é grande. Tem uma historinha interessante para a gente concluir aqui, ver as perguntas do pessoal, que é, não sei se é verdadeira essa história, mas é muito comum. Alguma dessas histórias de internet que circulam, eu acho que é verdade, não consegui ainda ver um lugar que refutasse, que era do Olavo Bilac, né? Um amigo dele pediu para ele escrever um anúncio de jornal para vender a casa dele. E aí se esperava que o classificado dissesse assim, olha, uma casa de tantos metros quadrados, com tantas suítes, um quarto, etc. E o Olavo Bilac, quando ele foi fazer o anúncio, ele disse assim, olha, uma casa cuja luz da manhã banha de forma muito serena. E ele vai construindo, onde os pássaros cantam ao amanhecer, e vai fazendo, assim, uma ode àquele lugar. No dia seguinte, Olavo Bilac pega o jornal, procura o anúncio, mas o anúncio não está mais lá. Ele fala assim, pô, vendeu a casa, graças a Deus. Aí quando ele procura o amigo dele, ele diz assim, pô, já vendeu a casa? Ele, não vendi. Eu tirei o anúncio do jornal, porque depois eu vi que você escreveu, eu não quero mais vender a casa. O cara desistiu. E a arte tem esse papel, né? A arte tem uma função, eu diria que a função dela, e assim parecer também a São João Paulo II, era elevar a vida à sua dignidade própria, né? Mudar a nossa forma de enxergar tudo, enxergar o mundo ao nosso redor, mais próximo da verdade e da beleza. E o homem precisa disso, né? A gente tende a ser muito pessimista hoje, né? Sem muita esperança sobre as coisas que a gente vai vivendo. Mas isso é verdade? Sim, mas não é a verdade toda, né? Então a verdade toda deve ser atingida. Olhar as coisas por todos os lados. E a arte é um caminho muito concreto de mudar o nosso olhar sobre a nossa própria vida, né? E ele apontava isso assim, de forma muito verdadeira. O Espírito Santo, artista do universo, era essa pessoa que ele se relacionava profundamente e conclamava que a arte tivesse esse papel de levar essa experiência, né? Então é um pouco isso aí. Sim, é tão engraçado porque geralmente pelo menos eu na minha vida sempre conheci pessoas que ou eram pessoas muito da ciência, de estudar, de conhecer, enfim, as ciências econômicas, assim, enfim. E pessoas que eram mais ligadas às artes, né? E eu acho que São João Paulo II, ele consegue juntar as duas coisas, né? Quando eu estava lendo sobre ele,
com 28 anos de idade, ele já estava defendendo a tese de doutorado dele, né? Que você até falou que foi sobre São João da Cruz. Então, ele era uma pessoa assim, que amava as ciências, ele tinha uma cabeça para, vamos dizer assim, então, ele realmente era um gênio, assim. Eu vejo São João Paulo II como esse grande gênio e tão aberto ao homem, tinha essa sede enorme pela verdade, né? Pela verdade que é Deus, né? E a gente costuma muito dizer, né, principalmente na Igreja Oriental, que Deus é o belo, o bom e o verdadeiro, né? Acho que São João Paulo II tinha essa sede, né? E ele expressava isso nas artes, né? Ele era um jovem e mesmo com os anos ele permaneceu com o espírito jovem, né? Ele que fundou as Jornadas Mundiais da Juventude e ele realmente sabia cativar os jovens dessa forma, né? Sendo ele mesmo. É engraçado porque ele interpretou, né? Atuou como ator, mas o que chamava a atenção dos jovens era ele, quem ele era mesmo, né? E o Emanuel, até quando você estava falando dos grupos clandestinos, dos grupos de teatro clandestino na época da ocupação nazista, o Emanuel perguntou se você sabia o nome dos grupos. O nome um dos grupos se chamava Estúdio, né, sem o e o segundo grupo se chamava Teatro Rapsódico. Eram os dois grupos que ele fundava lá e estava à frente, assim. Grupos clandestinos, que a gente fala, grupo clandestino de teatro, parece uma coisa meio revolucionária, né? Sim. Mas clandestino por causa que a situação que estava posta era outra, né? Sim. Mas dentro dos valores, né, cristãos e tudo, que não podiam mais ser revelados lá, eles estavam sendo perseguidos, assim. É legal ver também que existe uma atuação, né? Não é só um amor à arte simplesmente de uma forma romântica, passiva, mas é ativa, né? A arte também como instrumento, assim, da verdade. Como Sim, missão exato. mesmo. E era a forma que ele encontrava, assim, eu vejo dessa forma, que é a forma que São João Paulo II, no caso, na época, Carol Wojtyla encontrava, de transmitir aos jovens os valores, porque eles recebiam muitos valores políticos da época, né? Valores totalmente contrários ao evangelho, e ele via uma forma bela, que as artes fazem isso, elas transmitem uma ideia de uma forma atrativa. Então ele conseguia mostrar os valores cristãos do homem, quem é o homem, do amor a Deus, quem é Deus também, e como Deus se importa como é através das artes, né? Como ele evangelizou e alcançou tantas pessoas, né? Tem até o famoso Lolek, como ele é conhecido, né? Que tem até uma peça tanto eu como o Eduardo somos da comunidade católica Shalom, e na comunidade é bem forte as artes, e a gente tem uma peça na comunidade que fala sobre a vida de São João Paulo II, né? Que se chama Lolek. Aí também tem aqui outra pergunta do Emanuel, né? Eu vou ler aqui. Na antropologia de Carol Wojtyła, ele desenvolve sobre o mal e o bem. Isso implica atualização, realização, não apenas no meio que o homem habita, mas em seu interior. Falo isso ligado à reflexão com o Frankenstein. Foi mais uma Sim. que ele colocou. Travou aí. Sim. Isso aí é muito importante. Tem um outro clássico da literatura, que eu acho que o Manuel conhece também, que se chama O Médico e o Monstro. E do Robert Louis Stevenson, né? Esse mal e esse bom, que é parte de um ser só. E na teologia do corpo de São João Paulo II, isso era muito nítido também, né? Sempre não há uma separação de quem é esse ser. Ele é uma pessoa inteira. E nele convive a luz e também convive a sombra, né? As inclinações da sua carne, e as inclinações da sua carne que botam para baixo, mas as inclinações da carne que também querem ascender. As inclinações do espírito que te elevam, mas também as baixezas do teu espírito alimentadas que também te puxam para baixo, né? O ser humano, ele não é puro totalmente, ele não é mau totalmente, né? Ele é livre. Isso é muito impressionante. Ele é fruto dessas escolhas, né, como pessoa. Essa criatura do Frankenstein,
ele revela muito isso. É apaixonante o personagem, porque tem uma hora que você se identifica com ele, assim, ele é um monstrão que, mas é como se você, pô, é uma pessoa, né? Ele tem isso. E você está todo o tempo dentro dele e se enxergando tanto no mal como no bem que aparece. A grande literatura tem essa força, né? A arte verdadeira, ela tem aquilo que a gente falou, né? A verdade não é só o trágico, a verdade é o belo também. Uhum. E a gente precisa, por amor à verdade, considerar tudo isso, né? E por amor à nossa vida, que nós somos. Não dá para Sim, ignorar essas duas coisas. Legal o comentário da Manuel. sim, sim. Acho que as artes também refletem esses dois lados, né? É, do homem tem até. Eu não lembro exatamente, mas tem uma imagem que reflete muito o teatro de antigamente, que é um rosto triste e um rosto feliz, né? Não sei se você Sim. lembra disso. Que É reflete a as duas coisas. tragédia e a comédia grega. Exato, exatamente. Né? Porque as duas coisas, né? Nenhum ser humano existe só apenas coisas ruins, existem os dois lados, né? E é muito belo porque São João Paulo II, ele sempre via, ele sempre tinha muita esperança, né? Ele fala para as famílias, ele fala para as mulheres, ele sempre escreveu para todos, né? Porque ele era um homem de relação, né? E eu acho que é próprio também de um artista. Um artista, ele quer mostrar a beleza, quer mostrar ao outro, né? Transmitir uma mensagem, né? Que pode ser uma Sim. pintura, pode ser uma música, pode ser uma peça, mas ele quer transmitir algo, né? Uma mensagem. Eu acho que São João Paulo II, a experiência dele com Deus era tão forte, né? Se você ia falando, né? Da devoção que ele tinha pelo Espírito Santo, ele tinha essa experiência tão forte que era algo que ele precisava colocar para fora, assim, que precisava mostrar às pessoas e como ele atraiu, né? É muito belo quando a gente vê no dia da morte dele, né? Tem vários vídeos no YouTube que é a Praça de São Pedro, assim, lotada, sabe? De jovens, principalmente, de pessoas que nem eram católicas, mas que admiravam, né? Que admiravam esse Papa, esse grande homem, né? Que mostrou, né? Que um Papa também pode ser um artista, né? E que não é uma visão única de qualquer coisa, ela é muito pobre, né? Mas se a gente vai tendo essa, essa essa visão que vai além, que utiliza também as artes, isso deixa muito mais rico, né? E eu também queria terminar agora essa live com a última pergunta, né? Que você foi falando muito sobre São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila e tudo, né, que foram santos que inspiraram também, né? São João Paulo II. E uma vez eu escutei uma história que uma pessoa chegou assim para São João Paulo II. São João Paulo II, ele estava rezando, né? O Papa na época, né? Papa João Paulo II. Eu preciso muito resolver uma coisa. Aí ele disse assim: é muito importante, é urgente. Aí a pessoa pois então espere que eu vou terminar de rezar para poder resolver isso melhor, né? Então realmente era um homem de profunda vida de oração, né? E tenho certeza que Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz também inspiraram muito isso nele, né? E, Eduardo, como é que você vê essa devoção, esse estudo também que ele fez sobre João da Cruz, como isso influenciou se o amor dele à artes o levou vamos dizer assim, estudar mais sobre esses santos, ou você acha que foi o contrário? Como você acha que influenciou a vida, né? São Eu João acho Paulo que II. foram as duas coisas, né? Como eu falei, quando ele foi apresentado a esses dois santos, dois poetas, grandes poetas, Uhum. na terra deles, né, de São João da Cruz, ele, mesmo pelos que não são religiosos, que não acreditam em Deus e tudo, reconhecem a capacidade literária, né, do poeta, um grande poeta da língua espanhola. Uhum. Então ele é respeitadíssimo, muito. Então tem um componente muito forte disso. Nesses dois santos, nós vemos o transbordamento da arte como fruto dessa experiência transcendente, né, com Deus. Uhum. Foi a forma que a arte se concretizou, né? Por exemplo, o cântico da A Noite Escura, de São João da Cruz, seus poemas muito famosos foram feitos na prisão, né? Em momentos muito difíceis. E eles são frutos de uma experiência profunda com Deus.
São João Paulo II, como artista, e isso aí é uma coisa que a gente, assim, parece que a arte é um pouco fora do nosso universo, mas ela é da identidade, é como artista que ele sente, né? É como artista que ele absorve o mundo. Não é um Uhum. apêndice da personalidade do artista, né? Uhum. O artista, ele sente o mundo assim, o olhar dele é assim, é Uhum. poético, né? Ele tenta enxergar, ele vê outras possibilidades, ele sente diferente, ele percebe diferente, ele está atento a outros componentes. Então, eu acho que quando ele tem contato com esses dois santos poetas, dessa forma, é como artista que ele encontra. E não tem como não ser como artista que ele também se relaciona com Deus. Né? A arte investiga o mistério do homem. Uhum. A arte, ela mergulha lá dentro, né? Como eu falei daquela função poética da linguagem. Ela vai Sim. fundo, ela vai muito fundo. Então, eu acredito que grande parte assim, da visão dele sobre o homem, né? Sobre Deus, sobre o mistério, é influenciado por esta identidade, né? Que não está fora dele. É assim que ele percebe tudo. E Sim. você vê pelos escritos, né, essa primeira encíclica, depois os seus trabalhos, depois os seus trabalhos filosóficos, né, que é o Pensar, Pessoa e Ato, e Amor e Responsabilidade, são duas grandes obras filosóficas dele, assim, muito consistentes sobre o personalismo, e tem ela é toda permeada dessa visão artística, poética e profunda, sabe? Uhum. Então, realmente é como o título da nossa live. É um artista que se tornou papa, né? Que se tornou primeiro sacerdote, um servo de Deus, abdicou de uma carreira dentro dessa área, dessa vocação, mas continuou artista. Ele não tinha como tirar a sua identidade, né? E Deus o chama exatamente assim, para cumprir o seu papel exatamente assim. E Sim. essa arte foi elevada a esse serviço, né, no seu papado, no seu serviço da igreja. Com certeza. Foi um instrumento também para ele conduzir o seu magistério. Né? Todo artista deveria estudar ou ler um pouco, né, sobre São João Paulo II. Os artistas católicos, ainda mais, né? E mesmo que você Ó, não é entrou aí o Johnny Labaredas, um grande amigo meu lá de João assim. Pessoa, ele é tatuador. Ah, O é? Johnny, por Bem, exemplo, ele trabalha com essa dimensão estética, né, da arte. Então sim. existe um componente de contemplação da beleza muito forte, né? Tem vários artistas eu vejo entrando aí, o pessoal da dança que entrou. Então essas pessoas, como tu tinha mencionado, né? O bem, a verdade e a beleza, que são vias para Deus, né? Não tem como Sim. você contemplar essas coisas e não contemplar a Deus. Então acho que São João Uhum. Paulo II tinha isso de forma muito latente e por isso ele enxergava essa importância tão grande, né, na arte, na vida das pessoas e na vida dele. Eduardo, quais são os documentos ou livros que você indicaria aí para os artistas para ler e aprofundar um pouquinho sobre o que a gente falou hoje? Eu indicaria o livro do Cardeal de Vichy, né, que é nessa relação dele com São João Paulo II. Acho que vale muito a pena dar uma olhada. A própria carta do Papa aos artistas, ali está Sim. encerrado tipo assim a síntese do que ele pensa, né, sobre o papel da arte. Tatuador e grafiteiro, o Johnny está botando aí. O papel da arte, né, como um artista, como alguém que embeleza o mundo através da sua arte. Essa carta é sensacional, curtinha. Carta do Papa João Paulo II aos artistas vale muito a pena. E eu acho que essa Sim. primeira encíclica, né, o Redemptor Hominis, o Redentor do Homem, que São João Paulo II acredita que a nossa arte deve mostrar essa verdade, que o homem foi redimido. O Sim. homem foi redimido e ele quer encontrar e ver a face de Deus. Sim. Encontrar a Deus no final da sua vida, que é o belo, a grande beleza. Nenhum artista em vida viu algo tão maravilhoso como a face de Deus, né?
Então, a beleza nos salvará, Deus quiser, É, para a gente um dia com poder certeza. contemplar. E se você também, quem estiver assistindo essa live, quiser saber mais um pouco sobre São João Paulo II, esse sábado, agora dia 24, nós tivemos o seminário online sobre o legado de São João Paulo II, né? E ainda está disponível, né? Não estaria a princípio, mas ainda está disponível lá no www.institutoparresia.org. Se você ainda quiser se inscrever, todo é gratuito, você pode acessar, né? Lá o conteúdo falando sobre os jovens, famílias, sobre a mulher, sobre a luta social da igreja. Enfim, é um material riquíssimo, você pode escrever, a gente tem um link aí na bio. E queria te agradecer, viu, Eduardo, por estar aqui conosco, por estar, para quem não estava desde o início, né, o Eduardo é jornalista, também missionário na comunidade, hoje é diretor da TV Shalom, né, esteve aqui conosco estudando, ó, conversando um pouquinho, né, sobre os Estudando estudos dele, também, como você sempre estudando, e investigando, né? investigando, com certeza. Então, te agradecer mesmo por esse tempo aqui conosco, né? E essa é a última live do mês sobre São João Paulo II, né? Então, realmente a gente tentou, né, celebrar um pouco mais esse grande santo. Então, muito obrigada, viu, Eduardo? Deus Legal, abençoe. Em breve valeu, teremos eu que podcast agradeço. também aí com o Eduardo, então fique ligado aí na nossa plataforma do Spotify também, em breve estaremos publicando lá. Sim. Mas aí, gente, boa noite. Deus Abraço, abençoe. boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.